específico, porque eu sei que tem a diferença também entre compulsão e compulsividade, né? Que você ressalta bastante. Poderia esclarecer para a pessoa conseguir separar o joio do trigo? Assim, a compulsão pode ser um evento isolado. Qual que é o gatilho para isso, assim? O que seria esse evento isolado? É uma vez e nunca mais aconteceu? Ou alguma coisa pode estar fazendo se repetir isso? Ou a gente não sabe? Tá, vamos por parte. Tá. Eu não gosto, porque assim, ó, pra mim, a compulsão e a compulsividade, elas foram colocadas juntas por um problema muito errado de traduções literais e não técnicas, tá? Certo. Então, assim, o que acontece? No Brasil, foi traduzido de forma equivocada e assim, por pessoas que não são da área acadêmica, determinados termos, né? E daí acabam, para facilitar o entendimento das pessoas, tratando como a mesma coisa. E chamaram de comer compulsivo. Certo. E eu já ouvi pra caramba isso. É horrível, é ridículo, tá? Então, assim, mas a tradução seria uma tradução realmente literal de compulsive eating, tá? Só que quando tu fala de comportamento na área, né, da psicologia, por exemplo, eles falam em padrões comportamentais compulsivos. Certo. Qual é a característica primordial? A repetição, certo. né? Então, assim, independente das consequências, independente do desejo. Então, ele tem sempre esse caráter, né, repetitivo. Um padrão, né? Desse se padrão. repete. Quando a gente fala de compulsão alimentar, o termo, ele vem traduzido de binge eating. Olha como é completamente diferente quando a gente pensa no inglês, né? E daí, isso é compulsão alimentar. Só que compulsividade não é a mesma coisa que compulsão. Não tem nada a ver, tá? Elas podem até coexistir, mas, por exemplo, um indivíduo, ele pode ter um padrão alimentar, né? Um padrão comportamental relacionado à alimentação compulsivo. E ele pode ou não apresentar episódios de compulsão alimentar. Quando a gente fala da compulsão alimentar em si, a gente está falando de um sintoma, né? E vou dizer um sintoma porque é muito improvável, não é impossível, mas é muito improvável que alguém veja, né? Então, o paciente, ele relata, porque ele sente muita vergonha. Certo. Ocorre no momento em que não tem ninguém, né? Então, assim, porque o paciente se sente muito mal, se sente sujo, moralmente se sente, né? Não é uma coisa Talvez legal. Talvez uma sensação de incapacidade, Com porque certeza. não conseguiu se controlar. Exato, né? Então, assim, e isso acaba gerando muito, né, sentimento de menos-valia, né? Certo. E muito sofrimento. Então, o que acontece? A primeira coisa precisa ser avaliado, né? Então, assim, eu sempre digo, quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente está falando de um sintoma que pode cursar, né? Que pode ser um sintoma de um transtorno psiquiátrico. Certo. Então, a primeira coisa indiferente de para quem essa pessoa relatou, qual profissional de saúde, o adequado é ele avaliar, né? Se ele tem condições para isso, mas mesmo que ele avalie, ele precisa encaminhar para um psiquiatra. Para esse psiquiatra avaliar se esses episódios são esporádicos, né? E daí, justamente, conseguir tratar e prevenir que isso se transforme, né? Ou que evolua, não é se transformar, para um transtorno de compulsão alimentar. Ah, sim. Então, episódios de compulsão, né, em certas situações, podem vir a se desenvolver por um padrão... Como é que é? Um transtorno de compulsão alimentar, certo. né? Porque daí tem os critérios diagnósticos, né? No Manual Diagnóstico Estatístico ali da Sociedade Americana, que ele vai dizer. Então, um dos critérios é que esses episódios, eles acontecem pelo menos
uma vez por semana, durando em pelo menos 3 meses. Se não me engano, é isso. Sim. E sim, são critérios utilizados para identificar que existe um padrão, né? Falar, bom, então isso aqui está se repetindo com uma frequência mínima X e isso está durando por um tempo X, então a gente pode classificar como sendo um padrão. Na realidade, tu vai... o profissional, ele vai ver a magnitude disso, se é grande o suficiente para ser classificado, né, diagnosticado como um transtorno de compulsão. Então, por exemplo, assim, vamos pegar a mesma coisa para depressão. Certo. Então, eu posso estar me sentindo para baixo, eu posso estar, né, um humor mais deprimido. Certo. Agora, a frequência com que isso acontece, e a magnitude, o impacto que isso tem na minha vida, o sofrimento o somatório disso tudo vai ser levado em consideração, né, ao analisar os critérios diagnósticos, se é um transtorno depressivo ou não, ou se são sintomas depressivos leves, né? Então, assim, uma coisa é o sintoma. Agora, quando esse sintoma se passa a preencher critérios para o transtorno, é outra coisa, né? Lu, agora eu tô aqui... Eu imagino que eu acho que eu sei a resposta, mas queria que você falasse um pouco. Como que é isso, né? A compulsão... ou né, a compulsividade, acho que esse termo pode ser utilizado? É utilizado ou não, compulsividade? A gente costuma falar padrão alimentar compulsivo. Padrão alimentar compulsivo. Acho que é até mais adequado, porque já indica do que a gente está falando, né? Isso pode ou não ter relação com o desenvolvimento de obesidade, né? Sim, na realidade, assim, ó, a gente sabe que determinadas características apresentações, né, do comportamento alimentar, eles são preditores da ingestão. Então, assim, se eu tenho, tá, uma ingestão acima das minhas necessidades, isso possivelmente predispõe, vai me levar ao excesso de peso. Então...